Oi, eu sou a Júlia, do Livros para Viajar, e hoje eu vim falar sobre uma das minhas autoras favoritas da vida. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Sofia Silva. Ela é uma autora portuguesa que eu tive a oportunidade de conhecer 2 vezes aqui no Brasil. Uma foi no encontro de autores patrocinado pela The Gift Box e a outra foi na Bienal do Rio de Janeiro no ano passado. Gente, ela é uma autora sensacional. Tudo que ela escreve eu quero ler. Tudo que ela escreve eu amo. Então por isso eu fiz questão de fazer um vídeo só pra ela. E além desses livros que eu vou falar aqui, tem previsão para mais 2 livros serem lançados esse ano. Então se você não conhece a autora, dê uma chance, dê uma oportunidade de se apaixonar que nem... O primeiro livro, que é Sorrisos Quebrados, ele vai contar a história da nossa protagonista, que é a Paola. Uma coisa legal dos livros é que eles são intercalados pelo protagonista masculino e pela protagonista feminina. Então você consegue ver os dois pensamentos, né? Os dois coraçõezinhos ali. Aqui a gente vai ter a história da Paola, que é a nossa protagonista. Ela vive um casamento abusivo e aí logo no prólogo a gente vê, né, esse casamento abusivo que ela vive, até que ela decide dar um basta nesse casamento e resolve fugir. Só que isso, o marido dela não deixa ela fugir e ela fica toda marcada, assim, o corpo inteiro marcado e o rosto todo marcado por conta dessa tentativa de fugir. Com isso, ela vai parar numa clínica em São Paulo. Sim, eles se ambientam aqui no Brasil e em Portugal, tá? Já vou falar um pouco mais sobre isso nas outras histórias. Mas ela vai parar numa clínica, que é a clínica da Rafaela, que é a médica principal e dona da clínica. E é uma clínica para pessoas que foram largadas pela sociedade. Então ela tá lá na clínica e aí, num dia que ela está lá na clínica pintando lá de fora, ela começa a ter um surto porque ela lembra do momento em que ela foi desfigurada, enfim. E nisso está passando um cara, que é o nosso protagonista feminino, que é o André, que ele é pai de uma criança, que é a Sol, que frequenta também a clínica, porque ela não consegue se abrir para as pessoas, ela não consegue, na verdade, falar com nenhuma pessoa, ela só fala com o pai dela e com a médica, com a Rafaela, por conta dos traumas que ela sofreu na infância, por conta da mãe dela, que abandonou ela depois. Enfim, e aí o André, ele vai lá ver a Paola tendo um ataque, socorre ela, salva ela, né, desse ataque e vida que segue. Aí, nessa clínica, tem uma festa de carnaval. E aí a Paola, né, ela gosta muito de pintar, ela tá lá, né, fazendo máscara para as pessoas, aquelas pinturas que eles fazem. E aí a Sol, né, ela vê a Paola e fala assim: papai, eu quero eu quero que ela pinte, eu quero que ela me pinte igual a ela, eu quero ficar igual a fera. E aí ele fica minha filha, você não pode falar assim, né, com as pessoas. Enfim, gente, a Sol é muito fofa. E é uma história muito bonita, porque vai mostrar como que a Paola, né, por mais que ela tenha sofrido esse relacionamento abusivo, esse casamento que deixou marcas na vida dela, ela ainda tem a luz dela que é dentro dela, que é muito forte. E como que o André, né, ele consegue superar isso, né? Ele tem uma criança, ele é pai solteiro, né? Ele é pai dedicado para Sol, com necessidades especiais, por tudo, né, por conta de tudo que ela viveu, né? Então, tem relacionamento abusivo, tem superação, tem vício de drogas, tem traumas. É muito bonito, gente. Ela é maravilhosa. E olha como que essa capa, ela é bonita, ela brilha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é um livro super fininho, mas foi um dos livros que eu mais chorei na minha vida. Eu chorava tanto que toda hora que minha mãe entrava no quarto, a minha mãe falava: minha filha, você ainda tá chorando? Eu não quero mais que você leia esse livro, você só chora. E no final, gente, no final você fica assim, ó: obrigada, Sofia, por escrever isso, por compartilhar essa história com a gente, porque é maravilhosa. Sem dúvida, a Paola e o André são um dos meus casais favoritos na vida. E aí, gente, continuando com a série, a Rafaela, ela tem, que é a médica da clínica, ela tem uma sobrinha que se chama Emília, que é a protagonista desse livro aqui. Todos os meus livros são autografados por ela, né? E olha que lindo, gente. Sofia é maravilhosa, né? E aqui, a Rafaela, que é a médica, né? Ela é tia da Emília, que é paciente também na clínica. É sobrinha dela, mas é paciente na clínica.
tá um tempo já estagnada, não consegue melhorar. A Rafaela não sabe o que fazer para que a sobrinha dela melhore, né? A sobrinha dela perdeu a família dela e vive naquele limbo, né? De ela se acha culpada, enfim, do acidente, etc e tal. E aí, com isso, a Rafaela, ela tem um amor lá em Portugal. Não tô dando spoiler, tá? Porque esse amor de Portugal, ela comenta no primeiro livro. E aí, quando ela comentou isso, eu fiquei... Cadê a história desses dois? Por favor, eu quero saber a história da Rafaela com esse homem aí de Portugal. Só que é só no terceiro livro, então aguardem os corações, tá? E aí, com isso, a Rafaela vai lá, pesquisa e descobre que o antigo ex dela tá fazendo que ele também é psiquiatra. Enfim, ele é médico lá em Portugal e ele está fazendo um teste com um português que ele foi do exército e ele tem vários traumas por conta disso, né? Ele viu muita morte, ele se acha culpado, ele viu os amigos dele morrerem, etc. E a Rafaela, quando olha esse teste que ele tá fazendo com ele, acha que pode ser que faça bem colocar os dois para conversar, né? Para que os dois, né, conversando, eles se ergam juntos, eles consigam melhorar juntos, porque os dois sofreram, né, coisas parecidas. Ambos perderam pessoas, né, que eles amaram, se sentem culpados, etc. E com isso ela entra em contato lá com o ex dela para poder colocar esses dois em contato. E aí a Emília, ela começa a conversar com ele por e-mail, né? Porque, né, um tá lá em Portugal, outro tá aqui, não tem como ser face to face, não é mesmo? E aí a Emília começa a conversar com esse outro, que é o Diogo, que é o nosso protagonista masculino, ela aqui e ele lá. E eles começam a conversar, ela começa a melhorar, ele começa a melhorar. E, enfim, gente, é muito bonito. Vamos para o último livro lançado, que é o penúltimo livro da série. Lembra que eu falei que no primeiro livro a Rafaela, né, tem uma citação lá da Rafaela com o rolo lá do ex dela lá de Portugal? E aí, gente, eu tava ansiosa pra esse livro desde que eu li Sorrisos Quebrados. Eu falava assim, Sofia, cadê Destinos Quebrados? E quando eu fui no lançamento desse livro, que ainda não tinha esse livro, a Sofia falou assim, espera, minha filha, porque o próximo você irá chorar. Aí eu falei, linda, eu chorei muito Sorrisos Quebrados, eu vou chorar mais que Sorrisos Quebrados? Eu acho que eu não chorei mais que Sorrisos Quebrados, mas eu chorei também. Eu me apaixonei. E, gente, a Rafaela e o Leonardo, que é o nosso português, que é isso? Que é isso? Fala assim, pode imprimir um desse em 3D pra gente? Porque é maravilhosa. Maravilhosos. Maravilhosos. Lindos. Perfeitos. Então, vamos lá. Nosso penúltimo livro aqui, que é a da Rafaela, que é a nossa médica lá da clínica, do primeiro, que aparece no segundo. Aqui vai contar a história da Rafaela. A Rafaela, ela fez um intercâmbio lá em Portugal, fez um mestrado, doutorado, não me lembro muito bem. Ela ganhou uma bolsa e foi lá morar lá por um tempo e conheceu o Leonardo, né? O Leonardo, ele era doutor já lá onde ela estava estudando e ele era muito bom, ele era uma referência lá na área deles, que é de psiquiatria. E eles se conheceram, começaram a se gostar, namoraram, queriam casar, ele ia vir com ela pro Brasil, ela ia abrir a clínica, que era o sonho da vida dela, abrir a clínica para ajudar as pessoas. E acabou que ele não veio com ela veio sozinha. E aqui vai ser revelado um grande boom, assim, porque sempre que você acha que você sabe sobre a história da Sofia, você não sabe, você está enganado, você lê e você fala, caramba, como que eu não previ isso? Porque as histórias dela sempre tem alguma coisa assim, ó, imprevisível. É a Sofia, modo Sofia escrita de ser. Enfim, os dois, nenhum deles esqueceu o outro, nenhum deles namorou ninguém depois, entendeu? Eles estão lá, eles queriam estar juntos, mas eles não estão. E aí, aí ela fica assim, mas você nem voltou por mim naquela época. Enfim, gente, é muito bonito, você vai descobrir toda essa história linda. Você vai chorar, porque tem umas coisas aqui que você fica assim, meu Deus, mas é lindo. Como sempre, a Sofia nos dá um final que, por favor, eu também quero isso na minha vida, tá, Sofia? Não importa os perrengues que a gente passe, no final a gente tiver um final desse, a gente sobrevive, tá bom? Então, esse é o penúltimo da série. Né? A série é composta por 4 livros. O último livro que vai ser lançado esse ano é Heróis Quebrados. E aí vai contar a história do Cauê. O Cauê é um personagem que aparece aqui. Ele é irmão de uma outra personagem que também aparece aqui no livro, que é a Lift.
Eu não sei se é assim que se fala o nome dela, mas enfim. E aí vai contar a história do Cauê, que tem muitos traumas, né? Aqui já dá pra perceber que ele tem uns traumas, a gente já sabe o trauma dele. Nesse vídeo, lendo a contracapa do A escuridão nos ajuda a falar o que na luz temos receio. Por que motivo? A verdade reluz, mas durante o dia, seu brilho não é forte o suficiente para fazer as pessoas olharem para ela. É na penumbra que a verdade é soberana, e mesmo quem não quer ver é obrigado, pois é a única que brilha. Ela é maravilhosa, uma pessoa que eu admiro demais, e com isso eu encerro aqui esse vídeo com todos os livros dela,